Você sabe quem é o seu cliente? Quais são as características que melhor definem esse público? E quais são as necessidades ou o problema que ele busca resolver com o seu atendimento? Opa, encontrar as respostas a essas questões será fundamental para que você possa fazer com que o seu negócio sobreviva em uma boa forma. Você já pensou nisso? Então, como fazer para encontrar essas respostas? Se você tem interesse em descobrir essas respostas, nos acompanhe. Mas é muito importante que você não se esqueça, tá? Se você não está inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho que sempre que nós postarmos um vídeo novo, o YouTube irá avisar. E outro detalhe importante, estamos lá também no Instagram. Nos acompanhe lá no Instagram que diariamente estaremos postando postagens de histórias que irá ajudar você a entender um pouquinho mais como funciona o seu negócio fit. Você já sabe, meu nome é Cláudio Peixoto e eu sou um dos cofundadores do canal O Seu Negócio Fit. E eu sou a Monique Monteiro, cofundadora do canal Seu Negócio Fit, e hoje é o dia de falar de um assunto bastante importante: os clientes. Nenhuma empresa funciona sem clientes, né? Eles são as pessoas que vão nortear o desenho de todo o seu serviço. Então, assim como os produtos, os serviços também são desenhados para um público específico. E é um processo bastante racional e intencional, ou seja, existe realmente um estudo do público específico, ou público-alvo, né, para que todo o processo de atendimento seja desenhado de maneira a atender às expectativas e às necessidades dessas pessoas. Aí vem um dado interessante. Quando você pensa no que o Monique chamou a nossa atenção aqui agora, para produtos e serviços, dentro do setor de serviços, entendemos clientes como tomadores de serviços. E esses tomadores de serviços recebem o nome de beneficiário, porque eles são beneficiados pelos serviços que os profissionais da área da saúde prestam. Para melhor conhecer esses beneficiários, para melhor conhecer esses clientes, é muito importante que a gente consiga, de maneira preliminar, identificar o status socioeconômico desse nosso público-alvo. Por quê? Uma vez identificado esse status socioeconômico, ficará muito mais fácil nós conseguirmos estabelecer esse desenho, tentando atender a expectativa deles, uma vez que nós seremos o quê? Os promotores do desenho em função das necessidades que a nossa expertise profissional irá nos permitir alcançar. Então, entender esse público-alvo é essencial e se torna uma vantagem competitiva em relação à satisfação dos seus clientes. Eu pergunto agora, quem são os seus clientes? Qual o seu público-alvo? São pessoas idosas, idosos do sexo masculino, da região XYZ? Isso é muito importante para você definir o perfil socioeconômico do seu cliente, que vai te levar a desenhar todo o seu processo de atendimento. E aí vale destacar que as pessoas hoje em dia estão cada vez melhor informadas, né? Por diferentes vias ela tem informações que ajudam ou você a escolher melhor um médico, um dentista, um psicólogo, um nutricionista, um professor de educação física, um fisioterapeuta, enfim, qualquer profissional da área da saúde. Mais uma vez, quando você identifica esse perfil socioeconômico, você consegue estabelecer de maneira mais precisa esse desenho. Vou citar para vocês dois exemplos. Vamos começar com clínicas da área médica, né? Duas clínicas situadas na zona oeste do Rio de Janeiro, só que com públicos de poder socioeconômico ou de condição socioeconômica totalmente distintos. O mesmo instrumento foi utilizado na clínica A e na clínica B. Mas, na realidade, a tomadora inicial do serviço, ou seja, a clínica A contratou uma empresa para que realizasse esse serviço. A clínica B, uma vez que viu que o serviço deu certo na clínica A, tentou implantar o mesmo serviço lá na outra região. Resultado, um fracasso. O que foi um sucesso na clínica A foi um fracasso na clínica B. Pegando a área das academias, é interessante, aqui fica uma dica, se vocês buscarem no canal Endeavor, vocês vão ver dois perfis diferentes de dois gestores de academia, dois CEOs de academias grandes aqui na região do Brasil. Uma das academias tem como foco o quê? A família. Então, todos os produtos e serviços desenhados pela academia estão voltados o quê? Para a família. Então, lá você tem pai, mãe, filhos, atividades coletivas, atividades individuais, como treinamento neuromuscular, atividades para crianças nos mais variados espectros. A outra academia tem como proposta direta o quê? Tem como proposta direta o trabalho para pessoas que preferem buscar um espaço com ticket mais baixo e treinam prioritariamente sozinho.
Eventualmente contrata um personal trainer, mas a essência, a base dessa academia é o treinamento sozinho. E com um detalhe, são pessoas que, em função desse ticket, plano de adesão que fizeram anteriormente, elas não se importam, muitas vezes, de terem ofertado os 30 dias do mês para poderem realizar seus treinamentos e comparecerem 8 a 9 dias. Porque isso aí não é o fator econômico que está impactando. Os gestores, cientes disso aí, sabem que as suas estratégias serão diferentes. Esse perfil socioeconômico é fundamental nas estratégias que serão adotadas. A Monique agora, por exemplo, vai dar um outro exemplo de identificação de perfil socioeconômico na implantação de um serviço e desenvolvimento do mesmo. Que clínica é essa, Monique? Uma clínica de reabilitação cardíaca, onde se tem um público que é majoritariamente masculino, Sim. pessoas acima dos 50 anos, aí, obviamente, devido à maior incidência de doenças cardiovasculares no sexo masculino, já para essa faixa etária. Em sua maioria, empresários, pessoas com nível de estresse bastante elevado, que buscam nesse local não só a reabilitação cardíaca por uma equipe multiprofissional, ou seja, tem um médico, tem um profissional de educação física, tem um técnico de enfermagem, todo um aparato multidisciplinar para melhor atender esse público, mas eles buscam também a questão social. Então, como aliviar o estresse também a partir da questão social, né? E como nós somos profissionais da área da saúde, é a questão da saúde no seu sentido mais amplo, né? A questão biopsicossocial. Então, é uma coisa que a gente não pode negligenciar também na hora de definir o nosso público-alvo. A partir daí, eu não posso coisificar o meu cliente. Ele é uma persona, ele tem nome, ele tem sentimento, ele tem emoção. Então, quando eu entendo isso, e quando ele também entende isso, fica muito mais fácil efetivar a conversão. Então, galera, toda vez que você coisifica o seu cliente, a possibilidade de afastá-lo, de empurrá-lo para distante é muito maior. Quando você customiza o serviço, quando você personaliza esse serviço, fica muito mais fácil que você possa o quê? Fazer com que esse cliente venha aderir a esse serviço. E aí nós podemos escolher a palavra fidelidade, preferência, mas o ideal é que ele continue aqui, vinculado ao serviço que nós estaremos prestando. Volto a dizer, qualquer profissional da área da saúde deve ter essa ideia. Coisificar? Nunca. Atender de maneira individualizada, personalizada, identificando as demandas desse cliente, sempre. E aí, como é que eu faço isso, Monique? Ainda que se atenda de uma maneira coletiva, né? Sim, Importante sim. ponto que a gente vai Sim. tratar. E aí, como a gente vê, o perfil do cliente interfere diretamente no desenho do serviço que é ofertado para esse público, né? Então, a definição do seu cliente-alvo é um passo zero na definição da sua estratégia. Por quê? É a partir do conhecer quem é o meu cliente, quem eu vou atender, quais são as suas necessidades, quais são as suas expectativas, que eu vou identificar quais são as possibilidades e eu vou fazer o desenho do meu serviço de maneira a ir ao encontro dessas necessidades e expectativas. E aí vem um detalhe interessante, né? Parece uma coisa simples, mas não é. Vocês sabem qual é a diferença entre expectativa e necessidade? Vamos lá, vamos tentar deixar isso um pouquinho mais claro para vocês. O cliente, quando ele chega numa clínica, num consultório, em uma academia, em um estúdio, ele chega com uma série de expectativas. Muitas vezes ele nem tem noção exata do que ele quer. E cabe a nós, profissionais da área da saúde, darmos esse desenho, ou seja, auxiliá-lo a externar as suas expectativas. Ok? Mas nós que temos a expertise, ou seja, o conhecimento específico, porque todos receberam a certificação por uma IES, estão registrados nos seus conselhos profissionais, das suas respectivas classes, somos obrigados a estabelecer o quê? O que eu quero, mas o que eu posso, ou seja, a questão do ser e do dever ser. E a partir daí entra um detalhe interessante. Nessas necessidades, sou eu que irei ajudar o meu cliente a falar, olha, por mais que a sua expectativa seja essa, eu preciso, em determinado momento, seguir o passo A, B, C ou D. Isso é importante porque, quando eu identifiquei o cliente a partir do que foi dito anteriormente, consegui a partir daí trazer as suas o quê? As suas expectativas à tona, aflorar as expectativas e com a minha expertise desenhar junto, né, ao cliente, ou seja, ele está sabedor, ele é conhecedor das suas necessidades, porque eu externei elas, fica muito mais fácil vocês conseguirem aqui construir o trabalho respeitando a persona, ou seja, personalizando o serviço. Monique agora vai fazer com vocês um desafio. Que desafio é esse, Monique? Eu desafio você agora a definir quem são os seus clientes-alvo. Boa! Muito bom isso aí. Pronto. É uma...
Então vamos lá. Desafio número 1. Pega um pedaço de papel, coloca lá, clientes. Pega de 3 a 5 clientes da sua carteira, para não deixar muito complexo. Trouxe meus post-its, que eu tava com saudade deles. E você vai descrever cada um dos seus clientes. Como que eu vou descrever os meus clientes? Qual é o gênero do seu cliente? Qual é a idade? Qual é o perfil socioeconômico? Qual o tipo de trabalho que ele executa? Isso vai te dar pistas das reais necessidades e também das expectativas desse cliente. E aí você vai colocar embaixo, para cada pessoa, todas essas informações sobre o seu cliente. Em seguida, próxima coluna, você vai descrever quais são as expectativas do seu cliente. Tá? Então, por exemplo, a pessoa quer aumentar o nível de condicionamento cardiovascular, a pessoa quer fortalecer musculatura paravertebral, questões de lombalgia e etc. Tá? Então, você já vai ter as características do seu cliente socioeconômicas e você vai ter uma parte das expectativas, tá? A gente vai chegar lá depois, porque que é uma parte. E no final, a última coluna, você vai colocar quais são as reais necessidades desse cliente. Então, você percebeu que ele precisa melhorar a coordenação motora fina, ou o nível de flexibilidade, ainda que ele não tenha externado isso para você de uma maneira formal, e você vai anotar lá para cada um dos seus clientes. Qual é a intenção disso? A partir dessas características, você vai identificar que tipo de atendimento ou como você está prestando esse atendimento para essas pessoas e se isso está de acordo com o que você acabou de levantar de dados. Para transformar informações, perfeito. Só vale destacar ainda que, especificamente para o profissional da área da educação física, as informações ou o seu cliente, a partir dos dados socioeconômicos, eles vêm, ou a ele é adicionado que as informações biométricas, a coleta de dados para transformar esses dados antropométricos em informações relevantes para a prescrição de treinamento e ainda os dados funcionais também, será fundamental. Vamos identificar isso a partir de alguns exemplos claros. Durante muito tempo eu trabalhei em uma academia e trabalhava com ginástica localizada, uma aula coletiva, uma aula em grupo. E eu tentava individualmente respeitar os meus clientes. Eram 3 horários diferentes e eu me dei o tempo de investimento aí ao setor de avaliação da academia, onde eu tinha um instrumento que me dava, claro, qual era o objetivo de cada um daqueles clientes ao buscar a academia. E pude perceber que em um determinado horário, prioritariamente, a turma funcionava em cima do quê? Aspecto psicossocial. O aspecto social era o mais importante. Já em outros horários, o aspecto estético preponderava. O que foi feito? Para essa turma do horário em que o aspecto psicossocial é informado, as aulas não eram apoiadas nas maiores intensidades, com exercícios de maior grau de complexidade. O foco ali era criar uma dinâmica. Então, estratégias de aulas, metodologias eram escolhidas de forma que pudesse permitir melhor interação psicossocial. E ainda era feito regularmente, toda a última sexta-feira do mês, a festinha dos aniversariantes do mês. Já para as outras 2 turmas em que o foco era estético, como se diz, faca na caveira. Ou seja, a aula era uma aula muitíssimo forte. Os métodos mais fortes que pudesse utilizar em uma aula coletiva eram o quê? Aplicados. Porque era isso que o cliente buscava. As reavaliações de caráter antropométrico eram importantes, porque eles queriam o quê? Aumentar a massa muscular, modificação de perímetro corporal. Então, percebendo como isso é bem interessante, e aí pensando nisso, como é que nós trabalhamos ainda melhor essa expectativa, Monique? E aí fica claro nesses exemplos que o Cláudio citou que antes de definir um serviço, um tratamento, foram avaliadas as questões de quais são as reais necessidades desse cliente beneficiário, né? E quais são as reais expectativas. Então, a pessoa que fez o desenho conseguiu ir direto ao ponto, né? Acertou no alvo. Então, é muito importante também que a gente entenda que as expectativas do cliente, elas não são apenas relacionadas ao serviço prestado, mas também a toda a cadeia de suporte a esse serviço. Ou seja, desde o momento em que ele entra no consultório, na recepção, a experiência que ele tem de ter água, ter café, o banheiro está limpo, o escritório está organizado, ou quando ele liga para tentar marcar ou agendar uma consulta, tudo isso
está incluído na expectativa do cliente. A gente não vai conseguir entender 100% da expectativa do cliente no primeiro momento. Então, muita escuta e observação atenta ao cliente ao longo do tempo é essencial para que você entenda mais sobre a expectativa e para que você consiga entregar aquilo que o seu cliente espera. E como é que você consegue fazer isso? Só de uma forma: estando conectado. Não conectado ao seu aparelho celular, estando conectado ao seu cliente, observando no dia a dia. Eu costumo dizer que nós, profissionais da área de saúde, temos que ter 3 letrinhas no nosso ano: O e I. Observação, identificação e intervenção. A partir da observação, preferencialmente essa observação diária, ou seja, ou a cada sessão, ou a cada consulta, a cada sessão de tratamento fisioterápico, psicológico, nutricional, de condicionamento físico, observar quem é aquele meu cliente. Identificar quais são as necessidades e ir construindo com ele uma história. Porque assim nós iremos fazer o quê? Conseguir selecionar. Lembrando, o planejamento é uma base, ele vai precisar de ajustes ao longo do seu curso. Quando isso acontece, você irá oferecer ao seu cliente uma experiência que ficará registrada, marcada na memória dele. E nós, seres humanos, somos dotados de sentimento. Essa marcação será muitíssimo importante para que você possa estabelecer um vínculo. Lembre-se, muitas vezes, aquele médico que hoje você frequenta, que por vezes você fica esperando hora e meia, 2 horas na recepção, talvez se fosse na primeira sessão ou na primeira consulta você não fizesse isso. Mas agora você faz porque você já criou um vínculo com ele, você prefere estar com ele. Porque as experiências que foram permitidas a partir do tratamento que foi proposto, elas foram muito boas. Isso acontece com demais profissionais da área da saúde. Eu deixo para vocês uma indicação que eu penso ser bem interessante, vai estar no link aí abaixo, vocês podem clicar, que vocês vão assistir um vídeo que chama a atenção efetivamente da importância do ser humano, ou seja, da importância da pessoa dentro dos processos das relações humanas. Então invista um tempinho, assista o vídeo que está no link aí abaixo, vale muito a pena, são 2 minutinhos só, irá trazer uma experiência muito positiva para vocês. Bem, estamos aqui fechando o nosso bloco cliente. Lembrando, algumas identificações que nós iremos fazer desse cliente, elas são objetivas e outras são subjetivas, sendo tomadas dia a dia, na relação diária que se faz com esse cliente. 2, nem sempre as expectativas desse cliente podem no primeiro momento ser atendidas. Quem é ou quem deve desenhar isso aí? Somos nós, profissionais que temos expertise no assunto. 3, é um aspecto muitíssimo importante que esse cliente sinta o quê? Participante, membro ativo daquela sociedade, que ele tenha aquele senso de propriedade, ou seja, ele está no consultório de psicologia, ele se sente parte daquele, ele se sente bem daquele consultório, ele vai ao dentista, olha que tratamento dentário não é uma coisa fácil, mas ele tem até prazer porque o ambiente é agradável, o staff é agradável, o mesmo na academia, o mesmo no consultório médico. Ok? Aí, em cima disso aí, se gostou, e eu tenho certeza que nós estamos melhorando dia a dia o nosso vídeo, percebam, já é um cenário diferente, um novo estúdio está sendo montado para vocês, devem fé. Gostou? Dá aquele like, muito importante, compartilhe e, reforço, estamos lá no Instagram, dia a dia, tentando postar algumas coisinhas para vocês diferentes, levando uma reflexão. Nós somos seres que temos que aumentar a nossa massa crítica, nosso senso crítico. E o que temos mais ainda? Tem uma dúvida, Cláudio? Tem uma dúvida, Monique? Lembre-se, nós temos um blog, Monique Explica. Monique Explica. Isso o Cláudio inventou, né? É o nosso blog que deixa claro para vocês. Eu tenho uma dúvida, vamos tentar resolver. E para não complicar muito, 2 coisinhas. Após o exercício que está aqui atrás, que a Monique propôs a vocês, né? Foi fácil, foi difícil? Olha, eu tenho 35 anos de magistério, tá? Sou formado há 35 anos, atuei em diversas universidades, trabalho como personal há vários anos, tenho um estúdio próprio, digo para vocês, não é uma coisa fácil. Olha que eu trabalho com uma equipe multidisciplinar. Então digo que isso é uma tarefa, isso é um exercício, é um desafio que deve ser cumprido. E 2, qual é a nossa ideia? Qual é a nossa expectativa? A nossa expectativa é que nós venhamos, à medida que essas informações foram se avolumando e for tijolinho por tijolinho sendo colocado, nós venhamos conseguir transformar a sua empresa efetivamente num negócio em boa forma ou em um negócio fit. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.